Carlos, advogado. Meu nome é Antônio Simão de Carvalho, fui formado pela Faculdade Católica de Salvador. Eu sou Byron de Castro Nunes Teixeira, 66 anos, 43 formado, fiz em agosto, pela Universidade Católica de Salvador. Me formei em 1983, colei grau em 83, em 84 fiz o exame da ordem, me formei em São Paulo, na Universidade de Mogi das Cruzes. Tenho mais ou menos, não me lembro assim, 36 anos de formado. Trabalho em várias áreas, mas me dedico mais para crime. A advocacia entrou na minha vida por uma opção mesmo, desde a época de estudante, né? Eu fiz vestibular na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Direito, e tive a sorte de, naquela época, pegar, dizer assim, o auge da escola, né? Os grandes mestres da época eram Orlando Gomes, era Nelson Sampaio, Camões de Passos. Ainda na época em que o livro era o principal instrumento, o papel, os códigos e a aprendizagem de uma forma geral. Aquilo também para a gente era um incentivo, né? Todo mundo queria se espelhar no exemplo de um Camões de Passos, de um Orlando Gomes, né? Era realmente um grande incentivo para o preparo dos estudantes. A advocacia entrou na minha vida por eu ser um jovem assim, muito falante e gostava de me apresentar. O melhor criminalista da região era meu tio Zenildo de Paula Torinho, onde tem um retrato dele lá na tribuna do júri, aonde eu tive a honra de trabalhar com ele durante 4 a 5 anos. Depois ele veio a falecer. Eu nunca pensei em fazer direito em minha vida. Eu queria fazer geologia. Para a geologia, Deus sabe de tudo, eu perdi por um ponto. E isso foi bom, porque eu fui para direito. Então a advocacia sempre foi e até a minha morte sempre será o meu a minha grande vocação. Na época era a época da datilografia, né? Era tudo datilografado, mas tem um detalhe: os advogados tinham que ir para os livros estudar, né? Então você tinha que ter geralmente boas bibliotecas, o cara tinha que estudar essa história. Hoje, com esse negócio de internet, o cara só tem de copiar, né? Hoje todo mundo é um copiador de coisa de internet sem saber nem o que é que está copiando, né? Graças a Deus, os processos antigamente não eram digitais, eram físicos, em que você passava folha por folha, verificava com mais facilidade. Eu pelo menos acho isso. Um período muito trabalho, porque os processos físicos na época nós tínhamos que ter máquina de datilografia, depois veio as máquinas modernas, para depois vir os computadores, e a gente levava as peças no fórum, por exemplo, para dar entrada numa ação com uns 100 documentos, tinha que levar todos esses documentos, e às vezes o juiz não aceitava xerox, tinha que ser as originais, permanecia no processo. O próprio juiz dava o despacho à mão ali com a caneta, quando nós íamos Era muito gratificante, emocionante. Alguém vai me chamar de pré-histórico, mas eu não me importo não, porque o processo físico dava condição ao advogado de uma observação muito maior. O processo digital você sobe, desce e pode esquecer alguma coisa. No físico não tinha como esquecer. Eu tenho um processo, por exemplo, eu fiz um júri que teve 5 volumes, né? No processo físico, tudo escrito, testemunha, e atos e mais atos, é muito papel, muito gasto. Quer dizer, é um pouco também cansativo a questão do processo físico. Não tem dúvida nenhuma. Aqui no escritório, a gente não acabou com a papelada, porque os processos são digitais. Mas eu sempre guardo uma cópia do processo, porque se um hacker entrar nesse sistema e detonar o fórum, adeus.
É a facilidade, você peticiona, você pode tirar você não precisa mais de livros, e você já bota aqui tudo, não tem aquela biblioteca, como eu já joguei por causa de livro fora, entendeu? Isso aí tem que levar vantagem, porque você puxa aqui, você tem tudo, né? Até petições, se você quiser, tem 1.304, você já tem 40 mil, né? Então, assim, as facilidades são essas, né? Então, hoje ninguém estuda com esse negócio de Google, de internet, é tudo resposta pronta, né? Antigamente, a pessoa tinha que estudar realmente, né? Todo grande escritório tinha uma grande biblioteca, né? E se pesquisava, se estudava, se discutia. Hoje não se discute nem se estuda, hoje só se copia. Para nós advogados hoje, os mais velhos, né, tivemos muita dificuldade, porque eu conheço um colega meu mais velho, com 40, 45, 50 anos de advocacia, que hoje não mexe no computador, precisa de um assistente bom. Não, cada um foi se virando lá e aprendendo, não se adapta também a isso, né? Eu não tenho muita simpatia nem habilidade nesse sistema todo, né? Mas a gente vai tocando, né? Tem que se adaptar aos novos tempos, né? Não se pode querer que se volte tudo ao que era antigamente, né? É justamente minha dificuldade de mexer com o computador. Não existe aquele que é analfabeto, que não sabe ler, escrever, interpretar. Eu não sei interpretar a linguagem do computador. O maior desafio mesmo foi você ingressar no sistema digital. Às vezes nós estamos dando entrada numa ação digital, aí aparece lá uns termos que você não entende, ou do próprio sistema da justiça, ou da sua dificuldade em entender a questão da computadorização. Afetou, percebi que não estava dando conta, até chegar ao ponto de eu dizer, parei na contramão, como diz a música de Roberto Carlos. Não dá mais para mim. É o problema do prazo, né? O maior desafio. Porque antigamente a gente era intimado pelo oficial de justiça. Hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente perde um prazo. Por quê? Porque nós temos que ser citados no sistema da NET. Aí você às vezes esquece de abrir o e-mail, porque quando vê lá tem um prazo perdido. E às vezes você tenta passar um recurso no prazo, o sistema está fora do ar, e se for no último dia do prazo, você perdeu o prazo, adeus. Acaba perdendo se você vacilar. Agora fica aqui, eu tenho um toquinho aqui. Sim. Tenho que levar para lá, deixo lá, às vezes trago para cá, trazer para cá para ficar as duas lados que dificulta para a gente, né? Dá um medo de... Ou você... Uma coisa é certa, você não pode deixar para a última hora. Saiu o prazo de 5 dias, com 2 dias você já entra no sistema, porque vai que você vai dar entrada no sistema, o sistema está trancado, o sistema está congestionado, o sistema está assim, você não consegue. Encarece mais, né? Porque você tem que contratar pessoas especializadas. Encarece mais e afeta porque a gente fica naquela ânsia, né? Vamos ver, às vezes eu chego lá, o Pérez, que é o rapaz que trabalha, vê esse processo aí para mim, ver se tem algum prazo aí, coisa e tal. Às vezes é isso que é essa dificuldade da gente. Eu acho que a estimação deveria continuar sendo pessoal. Eu acho que mudou tudo. Esse espalhar da comunicação em razão dessa nova tecnologia que o povo aplaude, eu não tenho aplauso nenhum. Eu preferia, quando nós íamos tomar cafezinho, com o doutor Paulo, com a doutora Lúcia, com o doutor Vanderly, conversávamos pessoalmente, levávamos o processo, mostrávamos o que queríamos e eles deferiam ou não o seu pedido. Com a digitalização, essa possibilidade de você fazer audiência de qualquer ponto onde estiver, os juízes deixaram de frequentar as comarcas. Com isso, eles passaram a atender advogados também de forma virtual.
que eu acho um absurdo uma coisa dessa. Enquanto que antigamente eles estavam lá no fórum, era acessível às praças, aos advogados, qualquer um chegava lá e falava com ele. Eu gosto do videoconferência, apenas eu acho ruim, é porque falta o calor humano, falta a gente conhecer, você vai para a prestação, você não vai conhecer aquele juiz, aí você passa na rua e não sabe quem é o juiz. Hoje você não encontra juiz. Hoje é online, tem que fazer pedido online. Eu não acerto fazer. Quando eu vou ao fórum, doutor fulano está? Não. Doutor fulano está? Não. Não acho nenhum. Na KiGeCare, por exemplo, é um problemão a questão do atendimento, ainda que seja digital. Você tem que marcar audiência com eles no digital, para eles atenderem a gente. Às vezes a gente pede para ser presencial, para poder lembrar, ver quem somos nós, quem está ali diante dele, né? O que acontece muito é muitos problemas nesse sentido. Mas em relação à entrada de processo, a caminhar do processo, a andamento do processo, muito bom, muito bom. As vantagens que eu acho é que você não precisa se locomover para ver processo em lugar nenhum, né? Você daqui no seu escritório, você vê seu recurso no tribunal, vê processo em qualquer parte do país, você tem acesso, isso foi muito bom, né? Quer dizer, evitou essa mobilidade, né? Mas, para mim, só foi esse aí o lado bom. O que vem depois não... Para nós, facilitou muito. Então, hoje você entra no computador, é só ficar no computador. Se eu dissesse a você que eu queria a volta do processo físico, eu diria que de jeito nenhum. Agora, a mudança de plataforma sempre é que deixa você tão estável quanto a plataforma. Não adianta você ter um acesso fácil aos processos no sistema e ver as coisas tudo, e o processo não anda. Qual é a vantagem que tem isso? Parece que o Tribunal de Contas da União andou fazendo uma pesquisa sobre isso e eles concluíram que, em termos de agilidade de processo, a digitalização foi um fracasso completo, porque não contribuiu em nada para a agilidade dos processos. A justiça continua emperrada, né, com muito processo e sem solução das coisas. Fazer direito, ou faculdade de direito, é pensar no outro, em ajudar, construir algo. O direito é feito para formar pessoas que realmente têm interesse e têm conhecimento. A nova geração que está chegando é diferente da minha. Nós éramos acostumados com processos físicos e gostávamos deles. A OAB tem que se reinventar e descobrir qual é realmente o papel do advogado daqui para frente. Porque nós estamos vivendo um mundo virtual, né, em que uma coisa hoje é assim, amanhã já não é mais, né? E aí a gente não sabe o futuro, o que é que isso vai nos trazer. Eu dou os mesmos conselhos que eu dou em sala de aula. Estudem, estudem, estudem. O estudante de direito que não pega livros e não estuda, ele não vai ser um bom profissional. Estudar, porque o direito ele está sempre em evolução. Há causas que você nem imagina. Eu, por exemplo, tenho 39 anos, outro dia eu peguei uma causa que eu nem imaginaria de pegar. Estudar, né? Ter paciência, porque a advocacia é uma profissão muito dura. Para você ser um advogado eficiente, você tem que estudar muito, acompanhar essas mudanças, ser eficiente e, sobretudo, ser honesto. Não enganar o cliente, que hoje o cliente, ele sabe das coisas, ele entende, não tem mais ninguém besta não. A pior pecha que pode acontecer com o advogado é você dizer assim, ele é muito bom, eficiente, mas ele é desonesto. Aí o cara está ligado.
importante. Se você tiver ética, você será um grande advogado, e essa meninada, o advogado jovem, não terás medo em relação a essa evolução, não só da justiça, como da advocacia, em todo o sistema do judiciário, que nós, advogados, fazemos parte do sistema judiciário brasileiro.